Fala, fanático. São Paulo e Corinthians 1-1. Desde 2017, o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi. E sim, o Corinthians é nosso freguês no Morumbi. Bom, o resultado não foi aquilo que os 46 mil torcedores, né, que estavam no Morumbi e os que estavam de fora queriam, né, porque todo mundo esperava uma vitória, mas, dadas as circunstâncias, o resultado não foi ruim. O São Paulo, que colocou um time mesclado, o São Paulo que mudou o esquema tático, levou um time interessante para jogo e competiu com a boa equipe do Corinthians e competiu bem. Bom, vamos comentar um pouquinho como é que foi essa partida, mas antes convido a você a se inscrever no canal, deixar seu like e continuar prestigiando a gente. Bom, galera, o Rogério Ceni ele fez algumas mudanças, eu até tive que anotar porque alguns nomes até curiosos ali entrando no jogo. Tinha gente que fazia tempo que não entrava. Vamos lá. Ó, Felipe Alves no gol. Aí nós tínhamos os zagueiros ali. Nós tínhamos o Ferrarese, o Miranda e o Luizão. Só que o Luizão jogou na lateral esquerda, né? O Rafinha de lateral direito. E aí nós tínhamos o Colorado e o Igor Gomes no meio campo, junto com o Galopo e o Thales Costas. E no ataque nós tínhamos o Éder e o Bustos. São Paulo jogando num 4-4-2. São Paulo jogando até, digamos, com um volume de jogo interessante. São Paulo conseguindo envolver o Corinthians. O Corinthians tinha poupado alguns jogadores, né? Renato Augusto estava no banco, Fagner, Fábio Santos, mas ele tinha Roger Guedes, tinha Yuri Alberto, tinha o Juliano. O Corinthians tem um time qualificado. E era um jogo que o São Paulo não se mostrou desorganizado, até embora o Corinthians tocava bem a bola, o São Paulo não se mostrava desorganizado, mas aos 13 minutos a gente toma um gol. E que golaço! Né? O Yuri Alberto, aquele que era do Internacional, que naquele vexame que o São Paulo sofreu no Morumbi, onde... Vocês lembram que aquele ex-lateral direito que jogava no meio campo, jogava lá e dava passe olhando pro lado, e o Internacional foi lá e meteu 5 no Morumbi? Pois é, o Yuri Alberto foi lá, tirou uma onda, muito bem. Esse mesmo Yuri Alberto joga hoje no Corinthians e foi lá, é um jogador interessante. Tem uma troca de passes do Corinthians no meio campo, Juliano, aí Roger Guedes, aí não sei o que, e toca, e aí ele recebe a bola de fora da área e bate de esquerda um golaço. Galera, não dá pra culpar o Felipe Alves, a bola foi muito no ângulo. Quando você pega e diz, o time do São Paulo dormiu, igual na narração foi falado, você poderia pressionar mais, mas vamos considerar que o time nunca jogou junto, esse time, esquema tático também um pouco diferenciado, muitos jogadores que efetivamente não estão acostumados ali a entrar em campo juntos. E tem uma questão, né, gente? O time do Corinthians tem bons jogadores do meio pra frente. Vamos combinar. Os caras tabelaram pela qualidade deles. Envolveu a zaga de São Paulo. Chutaram. E aí depois o São Paulo teve um lampejo de bom lance, que foi uma bola que o Colorado dá uma enfiada de bola pro Thales Costa. Ele dá um chute e vai, acho que desvia no Balbuena, e a bola acerta o travessão. O Cássio ainda tá na bola. Acaba sendo escanteio. Bom, isso daí aos 15 minutos. São Paulo tinha tomado gol aos 13, aos 15 minutos dá um susto. E depois o São Paulo dá aquela digamos assim, acalmada no jogo, né? O São Paulo só volta a ser protagonista na partida aos 28 minutos. Por quê? Porque o Éder recebe um lançamento do Rafinha entre a zaga, ele vai para a área, o Gil faz um pênalti. O Gil deveria ter sido expulso, não foi expulso, né? E o Éder mesmo bate o pênalti, faz um gol, bate no meio, um gol, e a gente tá lá, empata a partida. Gente, pra mim, o São Paulo, ele tinha uma proposta interessante no jogo, só tinha um jogador que tava destoando, mas ao extremo. E aí não é só questão de ritmo, é disposição. Você vê que o jogador tá voando em campo, não disputa a bola no alto, o cara tá... Não é só questão do ritmo, que às vezes impacta na batida na bola, no tempo de bola. É a situação da disposição, que era o Colorado. Pra mim, o pior do time no primeiro tempo. E um destaque positivo pro Luizão na zaga. Porque quando você pega... Na zaga não, na lateral. Porque quando você pega e fala, o cara... Pô, na lateral talvez não tenha ido tão bem. Galera, tem que considerar as variáveis. Primeiro, o cara é zagueiro. Segundo, o jogador, quando ele é lateral, a primeira obrigação, a primeira função é a defesa. O lateral é o sistema defensivo. E ele foi muito bem na parte defensiva, no alto, tudo, tirando de casquinha. O cara realmente foi uma boa improvisação na falta de opção, porque o Wellington expulso, aquela coisa toda, e o Reinaldo poupado até alguns minutos. Bom, virou o primeiro tempo, São Paulo
não fez alterações, mas aos 3 minutos a gente já tem uma atrapalhada ali do Colorado. O Colorado dá uma moscada, toca pra trás ali, e aí o Roger Guedes pega a bola, bate de chapa, o Felipe Alves defende. E depois a gente tem uma situação importante pro lado de São Paulo, aos 18 minutos, uma trave, porque o São Paulo ataca o Corinthians, e aí o Éder solta uma bomba no travessão do Corinthians, e aos 18 minutos o São Paulo já tinha feito 2 modificações. Que aí aconteceram antes, naturalmente. Aos 14 minutos saíram, então, Colorado e Bustos e entraram Pablo Maia e Luciano. Pablo Maia entrou muito bem. Luciano, pra mim, mal. O Luciano é um cara complexo. Luciano mal, a torcida já tava gritando o nome dele, né? Mais de 46 mil torcedores. Beleza. Depois, o São Paulo ainda faz mais algumas modificações. Sai o Éder e o Igor Gomes. Igor Gomes muito vaiado. E entra ali o Caleri e o Patrick. Depois dessas mudanças, a gente só teve mais uma mudança. O Reinaldo aos 38 minutos no lugar do Miranda. Bom, aí aos 31 minutos, a partir dos 30 minutos, o Corinthians começa a pressionar, coloca o Renato Augusto, que tem bastante qualidade, aí pressão. Aí tem um milagre que o Felipe Alves salva uma bola, que é assim, tem uma falta na lateral, Renato Augusto cobra, a bola pinga, aí o cara, não sei se é Bruno Mendes, sei lá, perde, fura. O Felipe Alves vem abafando e o Yuri Alberto chuta, o Felipe Alves faz uma linda defesa. Depois o Renato Augusto cruza uma bola de rasteiro, o Felipe Alves tira com o pé, a bola sobe. E, enfim, aos 33 minutos ainda existe um lance também perigoso para o Corinthians, porque existe uma cobrança de escanteio, o Luciano cabeceia contra, o Felipe Alves defende, ainda no rebote o Veras bate e a bola bate no travessão. Um jogo equilibrado, mas que no final do segundo tempo, pra mim tava com cara de que o Corinthians iria virar a partida. Teve chances claras. O São Paulo teve chance clara, mas no segundo tempo, por exemplo, mesmo entrando Caleri, Patrick, São Paulo não rendeu. Tava claro que o time do São Paulo tava cansado, né? Você via na cara a batida do Caleri, aí o Caleri teve uma bola, o Rafinha foi até o meio campo, cruzou, o Caleri meio que de peixinho na marca do pênalti, cabeceia no meio do gol. O São Paulo não conseguiu criar, mas tem alguns pontos positivos, né? Como eu falei, era necessário descansar o time, porque quarta-feira a gente tem uma batalha, e veja só, todo mundo dado como perdido o jogo. Realmente muito difícil, o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Dificílimo. Mas o São Paulo provou que consegue fazer viradas históricas, não vai ter o apoio do torcedor lá no Maracanã, pelo menos na plenitude, mas os jogadores sabem que podem ir lá e se doar. Então o Rogério Ceni poupou todo mundo visando o jogo de quarta-feira. Só que o São Paulo não foi um time totalmente apático. No final do segundo tempo que deu aquela sensação de, poxa, o Corinthians vai ganhar. Só que graças a Deus o Corinthians não ganhou. O Corinthians também não fez nada, colocou o Fagner que não entra lá para arrumar confusão, o Patrick ainda deu uma peitada nele, mas no final das contas o São Paulo, para mim, não fez um bom resultado, mas se portou muito bem diante dos 46 mil torcedores. Olha só, nota dos jogadores. Felipe Alves, muito seguro, para mim uma nota 7, não teve culpa no gol tomado e, para mim, fez boas interceptações, nota 7, 7,5, para mim, ótima partida do Felipe Alves. Ferrarese, muito bom na zaga, a gente percebeu que é um jogador forte, rápido, tem poucos jogos ainda pelo time, pra mim uma nota 7 aí. Miranda, bem demais também, nota 7 pro Miranda. O Luizão, pra mim, nota 7,5, porque ele foi improvisado, aos 38, quando saiu o Miranda, ele foi pra zaga e tirou bolas no alto. Teve um vacilo que ele tentou dar um carrinho, acho que no Yuri Alberto, não sei em quem, que ele perdeu a bola, o Luizão, mas pelo amor de Deus, né? É um jogo de 90 minutos, o cara uma hora vai errar, mas o cara jogou bem, pra mim uma nota 7,5, pra mim, o destaque, galera. Ah, mas ele não foi melhor que esse e aquele, o destaque é pela circunstância clássico, moleque novo e improvisado boa parte do jogo, o jogo inteiro praticamente, e mesmo assim se comportando bem. Rafinha deu o lançamento que foi pro pênalti, apoiou algumas vezes, é importantíssimo pro time ali, Rafinha uma nota 7 ali pro Rafinha. Thales Costa, pra mim, do meu campo, se destacou positivamente, era quem conduzia a bola, saía bem de lá de trás, é muito fraquinho fisicamente, mas pra mim, uma nota 6,5 aí pro Thales. Colorado, péssimo, nota 3 pro Colorado, péssimo. Igor Gomes, o Igor Gomes, ele domina errado, ele toca errado, eu achei até que foi, assim, a vaia, hoje ele não jogou, não é que hoje ele mereceria uma vaia, a questão, e nem a vaga também, mas a questão é o seguinte, o Rogério Ceni tem que entender, já era, Igor Gomes já era. Então, assim, entrou em campo, ele erra, ele perde, ele pegou um contra-ataque importantíssimo ainda,
com a bola no pé para poder fazer abrir o jogo e toca fraco, erra. Cara, o Igor Gomes é lamentável. O Igor Gomes só foi melhor que o Colorado. Para mim, nota 4 pro Igor Gomes. Galopo alternou muito, segundo tempo sumiu, errava muito passe, mas era o que mais tentava, mas você vê qualidade. Precisa de mais minuto em campo. Para mim, uma nota 6 aí pro Galopo. Éder, gol, boa partida do Éder, nota 7,5 pro Éder. Bustos não... Teve um chute importante, se movimentou, mas ainda é muito cedo, uma nota 5,5 pro Bustos aí. Maia, que entrou no lugar, nota 6, entrou no lugar do Colorado. Luciano, que entrou no lugar do Bustos, pra mim, Luciano, nota 5, também, mal pra caramba. Caleri, no lugar do Éder, pra mim o Caleri não se apresentou, nota 5,5 pro Galera. 6, Caleri nunca recebe menos que 6. Patrick, nota 5,5, não conseguiu fazer, e o Reinaldo não teve tempo aí, não dá pra dar nota. Rogério Ceni, empate, beleza, mas conseguiu colocar um time com energia em campo aí, só não conseguiu vencer. Nota 6 aí pro Rogério Ceni, e a torcida tá, digamos, de bem com o time, com o técnico, depois do que nós fizemos lá na partida contra o Atlético Goianiense. Então, assim, foco agora, descanso, os jogadores precisam ter concentração total e ir para o Maracanã com o pensamento que se fizermos um gol no primeiro tempo, ainda a gente tem muitas condições de tentar ir para os pênaltis, e nos pênaltis o São Paulo é brabo, nos pênaltis está gelado, para decisão em pênalti, dá para ver nesses últimos anos. O São Paulo tem condições de fazer gol no Flamengo, mas precisa se preocupar em não tomar gol. E vamos combinar que se a zaga do São Paulo jogar igual jogou na partida contra o Atlético Goianiense, a gente tem muita condição de sair do Maracanã classificado. Galera, obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço. Valeu!